Quem sabe um pouco para a direita, agora para a esquerda. Aff, não, não, não. Você consegue se inclinar para trás? Agora suas pernas estão saindo da água. Mova-se um pouco. Ah, mas agora são seus ombros que estão. Assim não é exatamente confortável para o seu pescoço. Ah, você se sente um gigante. Por que essa banheira é tão pequena? Bem, isso não é só para irritá-lo quando você quer relaxar após um longo dia de trabalho. E não é só com você. Todo mundo pensa a mesma coisa. Aqui está a história. As banheiras surgiram há mais de 5.000 anos, quando as pessoas descobriram e desenvolveram os primeiros sistemas de encanamento, provavelmente na Índia Antiga. Elas não chegavam nem perto das banheiras de cobre ou tinas de madeira, ou mesmo das nossas modernas de porcelana, mas ainda assim davam conta do recado. A maioria dos modelos antigos europeus era feita de estanho, cobre ou ferro, e geralmente tinham aquele design clássico vitoriano. Um pouco depois, alguém pensou em usar porcelana em vez de metal, pois seria mais confortável e mais fácil de limpar e produzir. Era caro ter uma banheira enorme, então o tamanho padrão na maioria das casas era de cerca de 1 metro por 1,5 metros. Essas medidas não eram apenas para torná-la mais barata, isso também tinha a ver com segurança. Quando você está em uma banheira, aproveitando aquele momento relaxante só seu, pode simplesmente fechar os olhos, adormecer ou escorregar um pouco nela. Uma vez que ela é um pouco mais curta do que a média das pessoas, seu rosto não corre o risco de afundar. Seus pés vão bater na outra extremidade e pará-lo. Bem, à medida que a vida foi ficando cada vez mais acelerada, a ideia de um enorme banho relaxante de horas de duração praticamente se foi pelo ralo. Não há tempo para relaxar quando se trabalha em tempo integral. Claro que provavelmente isso melhoraria nosso desempenho no trabalho, nos deixaria mais relaxados e mais produtivos. Ei, vou comentar isso com meu chefe na próxima reunião da empresa. Aposto que será uma boa. A outra razão é porque é muito, muito complicado instalar uma banheira gigante. Ela tem que passar pela porta do banheiro, que geralmente fica em algum lugar no andar de cima. Já não é tão fácil colocar uma comum para dentro da maioria dos edifícios das cidades. E além do mais, aquelas grandes e elegantes, quem pode pagar por isso? O tamanho padrão também depende da cultura. Os europeus tendem a preferir uma um pouco maior do que os americanos. Alguns têm banheiras menores, mas mais profundas, como as tinas de madeira que costumavam ser usadas no passado. Mistério resolvido. Mas outras coisas ainda precisam de resposta. Vamos ver. Sabe aqueles rebites de metal no seu jeans? Não estão lá por serem tendência da moda. Eles são colocados em locais estratégicos, onde o tecido costumava ceder. Jeans é uma coisa que todos nós usamos hoje em dia, mas originalmente era uma peça usada principalmente por agricultores, fazendeiros e mineiros. Então os fabricantes precisavam encontrar uma maneira de deixá-los mais duráveis. Ok, 2, 3, 4... Ok, 4 bolsos fazem todo sentido. Mas e aquele quinto minúsculo? As pessoas conseguem guardar um protetor labial ou uma moeda minúscula ali, mas originalmente ele foi concebido para guardar o relógio de bolso. E o que são aqueles quadradinhos de tecido que às vezes vêm junto com a sua roupa nova? Não é como aqueles botões extras, pois realmente são úteis. Eles são colocados junto à roupa para que você possa testar antes o produto de limpeza. Dessa forma, sabe se o sabão ou outro produto vai estragar a peça nova. Que inteligente! O gorro. Ah, um clássico. Adicionar aquele pompom fofo no topo pode parecer modinha, mas isso tinha uma função. Os vikings costumavam usar gorros para manter as orelhas aquecidas durante os invernos muito frios. O pompom foi adicionado na parte superior para manter as costuras juntas e evitar que se abrissem. Aquele buraco na alça de todas as panelas da casa, ele está ali para você pendurar na sua cozinha, certo? Não. O furo existe para segurar sua colher de mexer. Finalmente um bom lugar para ela. E estava ali o tempo todo. Para mim não é muito útil, pois só faço sanduíches 7 dias por semana. Mas é bom saber. Todas as latas de refrigerante vêm com um lacre para que você consiga abrir facilmente a bebida. Todo mundo sabe disso. E aquele buraco grande no lacre existe para facilitar a abertura com o dedo. Todo mundo sabe disso também. Espere, o quê? Uou! O furo existe para segurar o canudinho no lugar. Aquele forro de plástico que você vê dentro da tampinha da garrafa de refrigerante não existe só para você ver se ganhou um prêmio ou algo assim. Esse pequeno invólucro é o herói da saga do refrigerante. Ele ajuda a deixar a bebida refrescante e gaseificada, em vez de uma cauda choca. Afinal, é o que mantém o gás na garrafa. Tchim, tchim! Sim, é frustrante quando você tem que pescar os grãos de arroz ou o macarrão de dentro dessas marmitas. Mas se você desdobrá-la, pode comer como se fosse um prato. Nada mal. Sabe estes buracos que você vê nas laterais do seu tênis? Estão lá para ventilação e para passar cadarço.
Se você passá-lo ali, o tênis não vai roçar no calcanhar, vai servir melhor e você não vai ficar com bolhas. Você provavelmente já deve ter se perguntado para que servem essas margens dos cadernos. Elas não foram projetadas por seu professor preencher com riscos de caneta vermelha, como o meu fazia. As pessoas que inventaram os cadernos colocaram as margens para proteger seus trabalhos. Os ratos costumavam ser algo comum nas casas de antigamente. E adivinha qual era o lanche favorito deles? Sim, os papéis. Como a desculpa, um rato comeu minha lição de casa. Provavelmente não funcionava muito bem naquela época. Os fabricantes colocaram margens mais amplas para que os trabalhos ficassem seguros. Enfim, voando! Finalmente rumo às tão esperadas férias. Ei, de onde surgiu esse pequeno buraquinho na janela? Cupins? Bem, isso estava ali o tempo todo. Essa abertura existe para permitir uma pequena quantidade de fluxo de ar. Isso reduz a pressão dentro do avião enquanto ele sobe. Também evita que as janelas embacem o bafo quente de todos aqueles passageiros fofoqueiros, como aquele cara no assento ali do meio. Algumas moedas têm saliências de tracinhos por toda a lateral. Antigamente, elas eram feitas de diferentes tipos de metais, e o seu valor estava relacionado ao peso. Por exemplo, 28 gramas de prata seriam transformados em $1 de prata. Então, algum gênio espertinho começou a raspar as extremidades das moedas. Isso foi feito com várias delas, para que fossem produzidas novas moedas com essas aparas. Para evitar isso, os cunhadores criaram aquele padrão inteligente de listras anti-roubo. Os pirulitos geralmente têm orifícios minúsculos perto do topo do palito. E não, eles não estão lá para serem usados como um apito. Embora seja divertido fazer isso, devo admitir. Isso acontece para que o doce não escorregue do palito. Os fabricantes derretem o doce e o colocam na forma enquanto ainda está quente. Um pouco dele escorre para dentro daquele pequeno orifício e cria uma espécie de gancho. Quando você perceber que aquelas cerdas azuis da sua escova de dentes estão desaparecendo, significa que é preciso substituí-la. Agora já sabe. A pasta de dente às vezes vem com listras coloridas, e cada cor representa uma função diferente, como clareamento, hálito fresco e fortalecimento das gengivas. Mas isso não significa que uma que seja totalmente branca não faça a mesma coisa. Ela faz. Esse é só um truque que um dos grandes fabricantes inventou. Ai, aquele cheiro de sapato novo. Não é só felicidade pura, embora às vezes pareça. É um frescor que vem principalmente daqueles pequenos pacotes de sílica gel incluídos na caixa e que absorvem a umidade do ambiente. Dessa forma, seus calçados ficam seguros, bonitos e secos. Sabe aquela recomendação que fazem para jogar o telefone no arroz cru quando ele molha? Bem, esses saquinhos fazem a mesma coisa, só que melhor. Não os jogue fora. Você pode precisar deles mais tarde, desastrado. Os anéis também têm uma história interessante. Eles nem sempre foram usados como acessórios de moda. No passado, eram um selo para os representantes da nobreza, enquanto os arqueiros os usavam para proteger seus polegares das lesões da corda do arco. Faz todo sentido.